Pessoal, boa noite! Começando nossa sexta aula da parte especial, seguiremos dentro dos crimes contra o patrimônio e agora eu vou falar com vocês sobre o roubo. Artigo 157 do Código Penal. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa ou, depois de havê-la por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Pessoal, temos um crime complexo, pluriofensivo, que nasce da fusão de dois tipos penais, do furto e do constrangimento ilegal, certo? A gente tutela o patrimônio, predominantemente, e a incolumidade pessoal da vítima, perdão. Vamos lá, galera, sujeito ativo é um crime comum, também não exigimos qualidades especiais dessa pessoa, porém, temos a mesma ressalva lá do furto, por isso que é importante assistir primeiro a aula de furto. Eu falei que muita coisa a gente ia aplicar aqui. O proprietário da coisa não pode ser autor do roubo, certo? Pressupõe-se aqui coisa alheia, da mesma forma. Pessoal, sujeito passivo também temos qualquer pessoa, ok? Temos um crime material doloso, beleza? Um crime material que se consuma com a efetiva subtração do bem. A gente já falou aqui, a gente também tem a teoria da amócio, que a gente aprendeu lá no furto, que se consuma com a inversão da posse, certo? Não precisa ser mansa e pacífica e não precisamos de um intervalo longo de tempo, ok? Galera, a tentativa é possível quando a consumação não ocorre, né? Quando a inversão da posse não se consuma, ok? Pessoal, o objeto material é coisa alheia também. Temos as mesmas ressalvas lá do crime de furto, sobre a coisa abandonada, sobre a coisa de ninguém, sobre a coisa perdida, certo? A gente abordou isso lá no furto, eu preciso seguir. Pessoal, temos também uma modalidade, eu estava falando com vocês sobre o roubo próprio, beleza? A gente tem a modalidade de roubo impróprio. O que é isso? Que é o apoderamento. Primeiro a pessoa subtrai, seria um furto, e depois o agente ele emprega violência ou grave ameaça para permanecer impune ou assegurar a detenção da coisa para si. Isso tá no parágrafo 1º do 157, eu vou ler para vocês. O caput é o roubo próprio. Agora eu vou ler o roubo impróprio do parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça a fim de assegurar a impunidade do crime ou detenção da coisa para si o terceiro. Galera, no roubo impróprio, no primeiro momento a gente tinha um furto. Depois da subtração, após essa subtração, o agente emprega uma violência ou grave ameaça para assegurar a detenção da coisa ou assegurar a sua impunidade, certo? Pessoal, diferenças aqui. No roubo próprio a gente tem violência, grave ameaça, ou violência imprópria. Não confundam violência imprópria com roubo impróprio, não tem nada a ver. A violência imprópria é aquele finalzinho que eu li lá do caput, que é ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Reduzir a pessoa à impossibilidade de resistência é a violência imprópria. Ela ocorre antes da subtração. Exemplo, eu vou na casa de fulano. Pessoal, o exemplo dessa violência imprópria, eu vou na casa de fulano, finjo que eu quero conversar com fulano, peço pra fulano buscar algo em outro cômodo. Ah, vai lá no seu quarto buscar uma coisa pra mim. Tranco o fulano no quarto e saio subtraindo a casa inteira. Aqui há uma violência imprópria, eu reduzi a possibilidade de resistência daquela pessoa e foi anterior. Aqui no roubo impróprio a gente tem uma configuração diferente. No roubo impróprio, galera, a subtração, ela é anterior, a gente tem, a princípio, um furto, e posteriormente eu emprego violência própria ou grave ameaça, não tem violência imprópria, para assegurar a detenção do bem ou a minha impunidade, correto? Vamos seguir aqui, pessoal. O roubo, ele tem 3 elementos que o furto não tem. A grave ameaça, a violência física própria e a violência imprópria, apenas roubo próprio, que eu falei com vocês. No roubo impróprio a gente não tem, que é a redução da vítima à impossibilidade de resistência, ok? Vamos seguir. Pessoal, roubo majorado, quais são as hipóteses? Se há concurso, inciso 2, porque o inciso 1 foi revogado aqui do artigo 157, parágrafo 2º. Gente, temos muito mais hipóteses de roubo majorado do que roubo qualificado, certo? Então vamos lá. Inciso 2º, parágrafo 2º do roubo majorado. Concurso de 2 ou mais pessoas. Pessoal, mesma situação lá do furto. O critério aqui é meramente numérico, então podemos ter inimputáveis e podemos configurar esse roubo majorado da mesma forma. Segunda forma majorada do roubo, se a vítima está em serviços de transportes ou valores e o agente conhece tal circunstância. Próxima, se a subtração for de veículo automotor, que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior.
Próximo, se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Esse parágrafo 2º, inciso 5, é crime hediondo, certo? Inciso 6. Se a subtração for de substância explosiva ou de acessório que, conjunto ou isoladamente, possibilite sua fabricação, montagem ou emprego, é aquela mesma coisa lá do furto que também é qualificado. E no furto, nessas circunstâncias, também não é hediondo, não. É só qualificado. Aqui é majorado, que é a subtração de explosivos. Próximo. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca, também é majorado. Parágrafo 2º-A. A pena aumenta-se de 2/3 se a violência ou grave ameaça é exercida com arma de fogo, se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou artefato análogo de perigo comum. Galera, mesma coisa. Aqui, esse roubo com emprego de explosivo ou artefato análogo não é crime hediondo. O furto nessas circunstâncias é, certo? Parágrafo 2º-B. Se a violência ou grave ameaça é exercida com arma de fogo de uso restrito ou proibido, certo? Pessoal, vamos lá então. Roubo com emprego de arma, que a gente teve algumas alterações legislativas. Com emprego de arma branca, a gente tem um aumento de 1/3 até a metade, é uma majorante. Com emprego de arma de fogo de uso permitido, outra majorante, aumento de 2/3. Com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, outra majorante, aumento no dobro a pena, certo? Pessoal, depois do pacote anticrime, a gente tem os seguintes crimes de roubo configurados como delito hediondo. Roubo qualificado pela lesão grave, que é a primeira hipótese do roubo qualificado. Roubo qualificado pelo resultado morte, que é o latrocínio, e já era crime hediondo antes do pacote anticrime, é a única hipótese. São as duas hipóteses de roubo qualificado, pela lesão grave ou pela morte, certo? Próximos. Roubo majorado pela privação de liberdade da vítima, também é hediondo. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e arma de fogo de uso restrito ou proibido. Beleza? São essas as hipóteses. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, de arma branca, perdão, não é crime hediondo. Apenas o roubo majorado pelo emprego de arma de uso permitido ou de uso restrito e proibido. Também são crimes hediondos, certo? Pessoal, as qualificadoras no crime de roubo que eu falei com vocês, que são a lesão corporal grave ou a morte, podem advir de dolo ou de culpa, beleza? E agora o latrocínio, galera, é um crime complexo também, a gente viola o patrimônio e a vida. E aqui, gente, o latrocínio, o agente, ele mata a vítima por 3 motivos. Subtrair, garantir subtração ou garantir impunidade, certo? Pessoal, súmula 603 do STF. A competência para processo e julgamento do latrocínio é do juiz singular e não do tribunal do júri. O júri julga os crimes dolosos contra a vida, certo? E aqui o latrocínio é um crime contra o patrimônio, beleza? Galera, o latrocínio se consuma quando a morte é consumada, beleza? Se a morte for tentada, o latrocínio também será tentado. A gente tem 2 hipóteses de latrocínio. Latrocínio préter doloso, na qual a subtração é dolosa, obviamente, mas a morte é culposa. Nesse caso, a gente chama o latrocínio de latrocínio préter doloso. Nesse caso, a gente não tem nem possibilidade de tentativa de latrocínio, certo? Porque nesse caso, ou não ocorre a morte da vítima, ou a gente tem um crime, ou ocorre a morte da vítima, perdão, por culpa, ou a gente tem um crime de roubo simples, certo? Agora, o latrocínio é estritamente doloso quando há morte, quando há dolo na morte e na subtração. Nesse caso, a gente tem a possibilidade de latrocínio tentado. E a tentativa de latrocínio se dá quando a morte da vítima não se consuma por circunstâncias alheias à vontade da gente. Súmula 610 do STF, perdão. Galera, leiam essa súmula e eu vou disponibilizar para vocês no perfil e no material escrito um resuminho da consumação do latrocínio, certo?